Conversamos com especialistas em direito da família para esclarecer o que de fato é a Lei 12.318 de 2010, o que é alienação parental e como a sua aplicabilidade pode favorecer abusadores e desproteger vulneráveis. Segundo a lei, a alienação parental é a interferência psicológica provocada na criança por um de seus genitores contra o outro, ou contra um membro da família, o que ocorre geralmente numa disputa pela posse e guarda dos filhos. Porque hoje os núcleos de atendimento no Poder Judiciário de psicólogos e assistentes sociais, eles não têm pessoal suficiente para atender todas as demandas. E além disso, nos núcleos, na maioria dos núcleos, não tem pessoal não capacitado, mas especializado em alienação parental. Entre a denúncia e a determinação do juiz para que a criança seja ouvida no psicossocial, em Brasília está demorando em torno de 9 meses. Nos outros estados, eu acho que mais de 1 ano. E nesse tempo, a pessoa alienadora, se comprovado, se conseguimos comprovar já na inicial que existe uma alienação grave, o juiz pode determinar visitas assistidas. Se for caso de violência grave, ele pode até suspender a visitação até que seja comprovado se a denúncia realmente é fundada. Há um pedido de mães de várias partes do Brasil para que a lei de alienação parental seja revogada com urgência. Esse pedido é reforçado com base no projeto de lei 498 de 2018, a qual a senadora Leila Barros é relatora. O PL, que está em tramitação, foi criado pela CPI dos maus-tratos infantis, devido a inúmeros casos de violência. Uma especulação muito grande, e eu entendo a preocupação das pessoas. Ela vai revogar, ela vai aceitar, ela... Não, como parlamentar incumbida dessa missão, eu tenho que escutar todos os lados. E eu tenho buscado, dentro do princípio democrático, escutar, vocês podem ter certeza, desde que entrei, tenho procurado de uma forma muito clara escutar todos os lados. Tem sido, assim, um grande desafio para mim, porque é mexer com famílias, é mexer com sentimentos e, acima de tudo, com a proteção das nossas crianças. Eu acredito que a lei não vai ser revogada, mas eu acredito que algumas mudanças serão feitas na lei. Mas, mesmo com as mudanças, talvez que sejam feitas na lei, caso o Poder Judiciário não altere sua estrutura, não faça concursos ou contrate pessoas terceirizadas para ter um psicossocial capacitado para averiguar as denúncias de alienação parental, nós podemos fazer e revogar quantas leis forem possíveis, que não vai ser o suficiente. Nós não vamos ter o resultado esperado, porque o principal apoio que o juiz tem num caso de alienação parental é o psicossocial de um fórum. E o psicólogo, assistente social, no caso se tiver também um psiquiatra, eles devem ser especializados em alienação parental. Fomos procuradas por diversas mães de várias partes do país. Por questões de justiça, para preservar suas imagens, as identidades não serão reveladas. Confira alguns depoimentos. Eu sou de Vazante, Minas Gerais. Tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 10 anos. Há exato quase 10 meses, perdi a guarda deles para ser entregue aos avós. Eles foram arrancados dos meus braços brutalmente por um juiz e um promotor que alegaram alienação parental, sendo que há anos eu lutava contra a alienação parental dos avós. Os avós praticavam alienação parental com as crianças e eu lutei durante anos para que protegesse as crianças. Mas no dia 11 de dezembro de 2018, o juiz emitiu uma decisão alegando que, como eu estaria mudando de cidade para trabalhar e também
a alienação parental pela parte da mãe, eu deveria perder a guarda e a guarda ser passada para os avós. Há quase 10 meses eu tenho contato restrito com os meus filhos por causa dessa decisão judicial, o qual o juiz alegou porque eu estaria mudando de cidade para trabalhar e eu não poderia. Isso acarretou grande transtorno psicológico quanto a mim quanto aos meus filhos. Sinto muita saudade, sinto muita falta dos meus filhos. A minha filha de 5 anos está sofrendo com essa falta, essa ausência da mãe, e eu peço a ajuda de todos. O meu processo começou em novembro de 2018. Eu tive um relacionamento abusivo e me separei antes da criança nascer. Mesmo assim, deixei o pai livre para ter acesso à criança, e o mesmo não fez porque aparecia de vez em quando e o menino acabou não criando um vínculo de pai, chamando o avô de pai. Quando a criança completou 1 ano, chegou uma liminar na minha casa dizendo que eu tinha que entregar a criança para ser visitada pelo pai num período de final de semana, sendo que a criança nunca conviveu com esse pai. E ao olhar o processo, percebo que existe juntada uma documentação falsa nesse processo. Foi então que eu investiguei a ficha criminal desse pai e descobri que o mesmo tinha mais de 10 passagens pela polícia. Fiquei muito apavorada por a criança ter apenas 1 aninho e pedi visitas assistidas para que a criança fosse protegida. E essa minha atitude foi considerada pela juíza alienação parental. O pai resolveu montar uma alienação. Fazia BOs contra mim sem prova alguma que eu proibia de ver a criança, não vinha buscar, e simplesmente a juíza se convencia de que eu era uma alienadora. Quando eu cheguei num ponto de multas, o pai executou essas multas e a juíza autoriza o bloqueio da pensão alimentícia do próprio filho e dos outros 2 filhos maiores de outro relacionamento que eu também recebo nessa mesma conta. E estou há mais de 1 mês sem acesso à pensão alimentícia dos meus 2 filhos, sob acusação de alienação parental de um pai que nunca veio ver essa criança. E não importa o que eu fale, o que eu faça, tem credibilidade para a juíza. Todos os pareceres do Ministério Público contra mim, dizendo que a criança chama o avô de pai porque eu sou alienadora. E que esse pai não está tendo acesso à criança, sendo que é mentira. Nada que a gente alegue, a gente tem credibilidade. Então peço ajuda, que essa lei é uma lei maldita. Eu sinto muito se alguma mãe foi vítima de erro no Poder Judiciário, mas nós temos que entender que a lei da alienação parental foi feita para proteger a criança. A lei da alienação parental não é uma lei de gênero, não foi feita para proteger pai ou mãe, foi feita para proteger a criança.